Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas e demais habitantes desse Brasil varonil, então, essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfenizia Freire, disciplina História, e a gente vai dar continuidade ao capítulo 15, a respeito das lutas sociais na Roma republicana. Eu tinha falado na aula passada, eu finalizei falando sobre a expansão territorial, né, depois da conquista, após as batalhas com as tropas de Cartago. E agora a gente vai dar continuidade a partir da página 150. Meu ventiladorzinho aqui tá um calor desgramado, eu vou tentar tirar ele do foco aqui para vocês poderem olhar para mim. Peraí, deixa eu ajeitar a sua imagem. Pronto. Então, e aí na página 150 a gente vai começar da seguinte forma. Com a expansão territorial de Roma, lembrando, a Roma começou, o Império Romano ele começou a se expandir. Você vê, tanto na página 148 quanto na página 149, a gente vai ter aí dois mapinhas. O primeiro falando das vitórias que os romanos tiveram nas guerras púnicas, então a forma que ele se expandiu a partir dali, chegando até a Península Ibérica, que é aquela pontinha ali de Portugal e Espanha. E na página 149 a gente vai ter efetivamente todo o território da Roma republicana no ano de 31 a.C. E pronto, então, com a expansão territorial de Roma, os mercados ficaram repletos de escravos, alimentos, armas, ferramentas e diversos outros produtos artesanais que chegavam das inúmeras províncias romanas. O que eram as províncias romanas, segundo o nosso glossário aqui do lado do livrinho, região controlada pelos romanos que fazia parte do grande território dominado por eles. Províncias romanas é como se fossem diversos territórios romanos, diversas cidades que originalmente não pertenciam a Roma, aquela região, aquele território inicial, aquela área inicial de Roma, né? Só que à medida que eles foram conquistando novos territórios, foi transformando esses novos locais em províncias romanas, em territórios anexados ao Império Romano. Então se tornaram províncias, são cidades, né? Os povos conquistados obedeciam ao governo romano, pagavam impostos, tinham suas riquezas saqueadas pelo exército e parte de sua população era escravizada. Desse modo, as guerras tornaram-se a principal forma de obter mão de obra escrava. Vocês lembram que a escravidão em Roma, na Grécia, em diversos desses territórios, desses impérios que existiram lá nesses séculos antigos, né, anteriores a Cristo, digamos assim, a principal forma de escravidão que existia ali era a escravidão por prisioneiros de guerra. Teve a escravidão por dívida também, que era bastante abrangente, mas principalmente dentro dos territórios conquistados, eles tinham seus prisioneiros de guerra. Ainda estou tentando ajeitar aqui a imagem, se vocês conseguirem me enxergar direitinho. Então, desses povos conquistados, eles precisavam começar a obedecer ao governo romano e eles se tornaram pagadores de impostos, como se fosse um pedágio, sabe? Eles precisavam pagar a Roma porque eles se tornaram parte do território romano. Então, mesmo assim, mesmo pagando imposto, eles ainda tinham parte de suas riquezas, parte daquele dinheiro que eles acumulavam, saqueados pelo exército, roubados pelo exército. O exército chegava lá e simplesmente, quero dinheiro, vou tacar porrada em cima de vocês e roubar essa zorra pra mim. Faziam isso.
O aumento do número de escravos nos trabalhos agrícolas, na pecuária, nas minas, nas obras públicas, nos serviços domésticos, nas atividades artesanais e comerciais provocou o desemprego de plebeus. Então, olha só, os plebeus eram aqueles trabalhadores, era a mão de obra normal, assalariada. Só que Roma começou, através dessas diversas conquistas territoriais, eles começaram a, ao invés de ter uma mão de obra desses plebeus que se pagavam um salário para eles, começaram a utilizar todas as pessoas que eram escravizadas. Os prisioneiros de guerra, tanto os prisioneiros de guerra, quanto aqueles cidadãos de determinados territórios que eles simplesmente chegavam e pegavam, transformavam em prisioneiros também, não por ter guerreado especificamente contra os soldados romanos, mas simplesmente porque eram pessoas que faziam parte desses outros territórios que foram conquistados. Então, eles também pegavam esse pessoal e transformavam ele em escravos. É a forma de escravidão, inclusive, que se assemelha muito à escravidão que ocorreu dos europeus com os africanos. Eles pegavam os africanos, escravizavam e levavam e traziam aqui para as Américas, né? Então, era simplesmente, chegavam num determinado território e falava assim, ó, Lence, tô nem aí, vou pegar vocês aqui e vou levar para cá. A única diferença é que os romanos, eles invadiam esses territórios e as pessoas que estavam lá vivendo sua vida tranquilamente se tornavam escravos dos romanos. Rebanho europeu safado, né? E aí então esse aumento do número de escravos fez com que eles fossem pegos para começar a trabalhar em várias atividades que antes eram feitas pelos plebeus. Né? E aí é que fala, os trabalhos agrícolas, que é o trabalho no campo, né? Na pecuária, para cuidar do gado, nas minas, para a exploração de metais preciosos, ouro, prata, diamante, nas obras públicas. Obras públicas geralmente já era feito mesmo pelos escravos, mas houve um aumento maior até mesmo porque como o governo romano começou a arrecadar mais dinheiro através desses impostos e dos saques, eles queriam também mostrar que o império estava em pleno desenvolvimento. Então começaram a fazer diversas outras obras públicas. Então precisava de mais mão de obra. E aí eles se utilizavam dessa mão de obra cada vez mais crescente desses trabalhadores escravizados. Nos serviços domésticos, trabalhar dentro de casa, as atividades artesanais, comerciais, isso acabou provocando esse desemprego dos plebeus. Alguns deles perderam suas pequenas propriedades porque não tinham dinheiro para pagar os impostos. Vocês lembram que tinham terras públicas que pertenciam a todos, mas tinham aquelas particulares dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários, né, que tinham terras imensas, mas alguns desses plebeus, eles eram, de certa forma, camponeses e tinham um pedacinho de terra em que eles produziam para sua subsistência, claro, para poder se alimentar, mas também aquele excedente eles irem vender na feira, vender nos mercados e tal. Só que eles começaram a perder essas pequenas propriedades porque não tinham mais dinheiro para pagar os impostos. Só que, claro, alguns deles acabaram se tornando, inclusive, escravos por dívida, né? No entanto, uma parte da plebe ela acabou se enriquecendo com essa expansão de Roma. À medida que Roma foi conquistando novos territórios, uma parte dessa plebe conseguiu arrecadar uma graninha, conseguiu enriquecer, devido ao desenvolvimento do comércio e à posse de novas terras, formando uma outra camada social chamada os homens novos. Mas, professor, como assim? Se desenvolveu mais o comércio nesse período? Sim, afinal de contas, quanto maior o território que você tem, mais pessoas vão fazer parte desse Império Romano, consequentemente, mais pessoas você vai ter para poder vender as suas mercadorias, trocar as suas mercadorias, né?
Então, como a prioridade era dada para os cidadãos de Roma, inclusive para poder serem donos desses comércios, eles acabaram enriquecendo, né? Foram seguindo, junto com essa expansão territorial, esses romanos eles foram seguindo também adiante, às vezes os parentes dos soldados e tal, foram seguindo e foram se estabelecendo em determinados locais, buscando terras nesses locais, se tornando proprietários de terras nesses locais, e à medida que eles iam produzindo, aumentava a quantidade de mercadorias que eles produziam, o comércio dali começava a se tornar mais dinâmico, eles vendiam e iam ganhando dinheiro para isso e pá, não sei o que, pronto. E aí eles formaram essa nova camada social chamada os homens novos. As conquistas territoriais proporcionaram riqueza aos patrícios e aos homens novos. Vocês lembram? Ó, só voltando lá, quem eram os patrícios? Aí a gente vai voltar lá na página... Ai meu Deus, página com uma zorra para voltar aqui. Espera aí. Os patrícios que eram cidadãos romanos, filhos de romanos, né? Organização da sociedade romana aqui. Os grandes proprietários, na página 140. Grandes proprietários de terras, os patrícios tinham prestígio, alguns deles participavam do Senado, muitas vezes se aproveitavam do poder político em benefício próprio, por exemplo, a utilizar o ager publicus, que eram terras que pertenciam ao governo. Embora as terras fossem públicas, nem toda a população tinha direito de utilizá-las. Aí o que eu falei também em relação a essa propriedade, né? Por participar do governo, os patrícios decidiram que os ager públicos seriam um privilégio exclusivo deles, bando de safado. Mas enfim, então eles tiveram esse desenvolvimento, essas conquistas, essas novas conquistas territoriais, elas proporcionavam a riqueza aos patrícios. Afinal de contas, estavam chegando numa terra nova, então aquela propriedade que era do governo passaria às mãos dos patrícios. Afinal de contas, né, eles faziam parte do governo, mas alguns plebeus eles conseguiram também aumentar suas riquezas, né? E aí eles foram considerados, foram chamados desses homens novos, né? Ao mesmo tempo, houve aumento também do prestígio dos militares, né? Afinal de contas, esse soldado estava lá ganhando esses territórios. Ao mesmo tempo, elas empobreceram muito os plebeus, aprofundando as desigualdades da sociedade romana. Novamente aquela musiquinha que a gente sempre fala, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Então, esse contingente, essa quantidade de plebeus, quantidade dessa camada mais inferior, cada vez foi aumentando, tendo mais gente fazendo parte dela, enquanto que o pessoal que está no alto dessa pirâmide social, eles não... A quantidade de pessoas que estavam no alto dessa pirâmide social não aumenta, né? Ou aumenta muito pouco. Quando a gente fala em pirâmide social é porque tem realmente formato de pirâmide, né? E o que é uma pirâmide? Uma base grande e vai afunilando, vai diminuindo à medida que vai subindo. Ou seja, aqui em cima, ó, só vai ter um pedacinho aqui, que é essa camada mais rica da sociedade. E aí, quando você chega aqui embaixo, olha o tamanho da base, enorme, né? Então, a base é a galera que é pobre. Então, lá em cima, ponto mais alto, quantidade menor de pessoas, só que são os mais endinheirados. E aí a gente tem um textinho bem pequenininho do lado dessa foto, que é a maquete de Roma construída no século XX, que mostra a configuração da cidade durante o século III. Na Roma antiga, o Fórum Romano era o centro político, religioso e comercial da cidade. Ele reunia locais importantes para a sociedade da época, como o Senado e os templos religiosos. No Fórum ocorriam comícios, a escolha dos magistrados da plebe, cerimônias em homenagem aos deuses e o comércio de diversos produtos.
o fórum, então, era como se fosse o centro da cidade. Era onde aconteciam tudo. As principais discussões e decisões políticas aconteciam no fórum, já que era um fórum republicano. E era lá também que haviam essas cerimônias, havia a parte do comércio também. Quando a gente pensa, pô, o que é que acontece lá no centro da cidade? É no centro da cidade que a gente vai ter a Assembleia Legislativa, que a gente vai ter os mercados, os principais mercados populares, é onde a gente vai ter a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores mesmo, Câmara de Deputados, dos deputados estaduais, né? Enfim. Então, a prefeitura, né? Enfim. É o centro das decisões. O Fórum Romano, no caso, é o centro das decisões da cidade, é o principal local dentro da cidade. Os irmãos Graco. No século II a.C., os sérios problemas sociais enfrentados pela plebe impulsionaram os irmãos Graco, eleitos para o tribunato da plebe. Vocês lembram que a gente já falou sobre o tribunato da plebe, que foi uma reclamação crescente da plebe, que queria ter uma participação política. Então eles conseguiram, junto ao governo, junto aos patrícios, formar um centro de participação política, né, de representatividade, que foi esse tribunato da plebe. Então, eleitos para o tribunato da plebe, apropou a distribuição de terra aos plebeus empobrecidos. O objetivo da medida era dar-lhes melhores condições de vida. Tibério Graco, eleito tribuno da plebe em 133 a.C., foi o primeiro a defender a reforma agrária. Entretanto, a ideia não agradou aos patrícios, que não queriam dividir suas terras. E é interessante aqui, ó, dentro do nosso glossário, falando sobre reforma agrária. Divisão de terra realizada pelo governo visando a sua distribuição a famílias que vivem em áreas rurais e não possuem terras. Quando a gente fala em reforma agrária, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? MST, aqui no Brasil, Movimento dos Sem Terra. Aí o pessoal, porque o rebanho de vagabundo, que não trabalha, que não sei o que, não sei o que. Então, uma coisa bem interessante a respeito do movimento dos sem terra, que eles, atualmente, eles são os principais produtores e exportadores de arroz orgânico da América Latina. América Latina, que junta toda a América do Sul e a América Central, né? América Espanhola e a América Portuguesa. O MST, aqui no Brasil, o Movimento de Sem Terra, eles são os principais produtores de arroz orgânico aqui do país. E isso por conta de uma mini reforma agrária que aconteceu em governos anteriores, que permitiu, através de terras públicas e terras devolutas, que são aquelas terras privadas, né, que eram fazendas e tudo, mas que o proprietário, o dono da terra, deixou de pagar o imposto. Então, o governo foi lá e, não está pagando imposto, você vai ter que devolver essa terra para a gente como uma forma de pagamento do que você está devendo. E aí essas terras, elas são repassadas às pessoas que não têm terra para plantar, para viver. Então, quando se fala sobre proposta de reforma agrária, fala justamente disso. São terras que ou são improdutivas, teoricamente improdutivas, né? Porque depois, quando eles começam a tratar daquela terra, eles conseguem plantar alguma coisa e colher, né? E aí o proprietário chega depois e já quer de volta, né? Tava sem produzir, tá lá abandonado. De repente, a galera invadiu e tá conseguindo produzir alguma coisa. Opa, não, agora me devolve. Devolve, tá? Não importa o que eu estou devendo pro governo, mas você tem que me devolver. Então a reforma agrária, ela é em benefício à população mais pobre, aqui aos plebeus. E tal qual acontecia em Roma Antiga, acontece hoje em dia, né? Quem é que foi contra a reforma agrária? Os patrícios. Quem são os patrícios? Os grandes proprietários de terra, a galera que tem dinheiro.
Quem é que hoje é contra a reforma agrária é o pessoal que tem dinheiro, que tem grandes propriedades de terra, são grandes latifundiários, que tem não sei quantos 1000 hectares de terra, a perder de vista que se você tirasse 1/10 daquela terra de uma única pessoa, você poderia colocar 100 pessoas para morar naquela terra. E essas 100 pessoas iriam produzir, iam ter para sua subsistência, iam produzir a mais. Sempre que eu falo subsistência é sobrevivência, tá? Iam ter para sua subsistência, para se alimentarem, e iam ter suficiente também para poder vender. Vender, eles arrecadam dinheiro. Dinheiro, eles reinvestem em suas terras. E, consequentemente, eles pagam imposto ao governo. Então, por que a reforma agrária não é feita, né? A gente fica assim. Porque os patrícios da época, ou os grandes proprietários, as elites de hoje em dia, não querem. Simplesmente. Lembrando que muitos desses grandes fazendeiros, grandes latifundiários de hoje em dia, eles ou financiam candidatos nas câmaras de deputados da vida, nas prefeituras, no Senado e até presidência da República aí, ou eles estão lá dentro. Muitos deputados, muitos senadores hoje em dia, eles são grandes fazendeiros também, grandes latifundiários. Então, que eles acabam legislando, inclusive, em benefício próprio. Assim como os patrícios fizeram, por exemplo, em relação a essas terras que deveriam ser públicas, né? Os patrícios, eles legislam em causa própria. Eles pegam as tomadas de decisões, vão beneficiar muito mais eles do que as outras pessoas. No Senado, os debates sobre o assunto tornaram-se cada vez mais violentos. Por insistir em suas ideias reformistas, quando a gente fala em ideias reformistas, é a ideia da reforma agrária, né, para benefício dessa plebe, dessa grande camada que geralmente é esquecida pelos governos. Tibério foi acusado de querer tornar-se rei e foi assassinado. O cara pensando no povo, começando a ganhar a simpatia da grande população, os patrícios, a elite, começou a olhar com maus olhos ele, né, por conta desse crescimento, e ele acabou sendo assassinado. Em 123 a.C., Caio Graco tornou-se tribuno da plebe. Caio Graco, que é o irmão de Tibério Graco, né? Ele se tornou tribuno da plebe, defendendo também a distribuição de terra para os plebeus, assim como fez o irmão dele. Novamente, os senadores romanos se opuseram à proposta e tramaram novamente a morte do tribuno. Já tinham matado Tibério, quiseram matar Caio também. Percebendo que uma cilada havia sido armada contra ele e disposto a não cair nas mãos daqueles que o esperavam, Caio pediu a seu escravo que o matasse. Caio se entregou à morte, pedindo para que um próprio escravo que estava lá matasse ele, para que ele não caísse nas mãos, que talvez fosse muito pior, poderia ser torturado e tal, para que ele não caísse nas mãos dos patrícios. Com a morte dos irmãos Graco, o Senado conseguiu afastar a ameaça da reforma agrária. A plebe, porém, aliada a alguns homens novos, parte dos plebeus que enriqueceram, criou o Partido Popular, que passou a exigir maior participação de seus representantes nas decisões do governo. E aí a gente tem assim, de olho no legado. A proposta dos irmãos Graco causou polêmica na sociedade romana da época. Em muitos outros períodos históricos de diferentes sociedades, a reforma agrária também foi e ainda é assunto que divide opiniões e muitas vezes provoca conflitos entre seus defensores e os setores que a rejeitam.
essa situação também afeta o Brasil, onde há inúmeros exemplos de conflitos entre grandes proprietários e trabalhadores rurais. Aí vocês veem, professor, mas os grandes proprietários, eles trabalharam para ter essas terras. Nem sempre. Olha o que a gente vê muito acontecer na Amazônia. Vocês sabem que são grileiros? Quando a gente fala, grileiro. Grileiro é aquela pessoa que se apossa de determinada terra que não pertence a ele. E aí ele vai se apossando de um pedacinho de terra hoje, daqui a um ano se apossa de outro pedaço, e aí vai criando uma terra enorme para ele. Terra que era pública, que pertencia ao governo, que poderia ser utilizada na reforma agrária para poder ser passada para pessoas, para trabalhadores rurais que não têm direito à terra, e essa pessoa vai criando grandes propriedades. Por que se chama grileiro? Grileiro lembra o quê? Grilo. E olha que interessante, isso porque o que é que acontecia antigamente? Se falsificava um documento de posse, de propriedade de terra, se colocava dentro de uma caixa de papelão, uma caixa de sapato normal, e se jogavam vários grilos dentro dessa caixa. O grilo, ele vai, à medida que ele está ali por dentro e tal, ele vai soltando um líquido dele mesmo, normal, que dá aquele papel, aquele documento que está ali dentro, ele acaba ganhando uma aparência de velho. Então, você lembra que vocês veem que documento antigo, que papel antigo, ele fica meio amarelado? Pronto. O que é que eles faziam era justamente isso. Pegavam um papel hoje, imprimiam um papel hoje, aqui, colocava ali dentro da caixa com os grilos, e dali a alguns dias, esse papel ele ia estar com as bordas comidas, ele ia estar bem amarelado, como se fosse um documento antigo. E aí, eles pegavam esse documento, levavam na prefeitura e diziam, eu sou proprietário dessa terra daqui. Tipo, não é o Estado, não é fulano, não é ciclano, essa terra me pertence. Aqui o documento para provar. Documento, claro, falsificado. Só que, algumas vezes, esses registros eles não tinham nas prefeituras, antigamente, por serem bem antigos, né? Não tinham lá. E aí, seria uma forma de burlar a lei, de falsificar um documento e dizer que é proprietário daquela terra. Isso aconteceu muito. Ainda acontece hoje em dia, né? Então, essa galera faz isso e vai aumentando suas propriedades a partir dessas demarcações, dessas marcações, com documentos muitas vezes que são feitos por grileiros. Interessante essa história, né? Enfim, e aí mostra o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizando uma passeata em Recife, Pernambuco. Eu vou finalizar essa aula de hoje aqui porque tem um texto grandezinho sobre ser escravo em Roma aqui, que se eu for começar a falar sobre ele, a gente vai levar mais 40 minutos de aula. Mas na aula de amanhã eu finalizo esse capítulo com o ser escravo em Roma e com a crise na República, antes da semana que vem, que a gente começa falando sobre o Império Romano, propriamente dito. Beleza? Finalizamos nossa aula de hoje por aqui. Valeu, galera. Falou. Beijo. Coraçãozinho. Tchau.